Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao canal Tudo. No vídeo de hoje falaremos sobre as curiosidades e inspirações em Shingeki no Kyojin, também conhecido como Attack on Titan aqui no ocidente. Então já capricha no like, se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho e vamos pro vídeo. Para quem não conhece, Shingeki no Kyojin é um anime japonês que narra a história de Eren Yeager, que vive em um mundo em que as cidades são rodeadas por enormes muralhas construídas para proteger titãs que vivem do lado de fora de um humano chamado Levi. No anime, eles dizem que a muralha serve para proteger os humanos dos titãs, mas quem assistiu sabe que a verdade não é essa. Tudo começa com o ingresso da Beyblade humana na tropa de exploração. Naquele dia, os titãs foram lembrados do terror de estar à mercê dele, da humilhação proporcionada por um ser que fugiu da jaula. No vídeo de hoje, falaremos algumas curiosidades sobre esse anime, que é considerado por muitos como o melhor da história. E caso você ainda não tenha assistido, pode ficar tranquilo, que quando houver spoiler, o editor avisa. Em 2018, Hajime Isayama, o autor da obra, concedeu uma entrevista onde ele falou sobre algumas de suas inspirações. A principal inspiração foi sua cidade natal, Ita, localizada na província de Oita. A cidade é rodeada de enormes montanhas, fazendo parecer ser meio isolada. Isso despertava no autor certo sentimento de tristeza e vontade de conhecer o mundo exterior. Características essas que foram repassadas ao protagonista de sua obra, Eren Yeager. Isayama conta que cresceu se perguntando se existiam monstros do outro lado. Existiam, e aparentemente, para ele, esses monstros são os bêbados, já que ele também revela que sua inspiração para a criação dos titãs foi um bêbado que causou problemas em um café que ele trabalhava. Isayama se inspirou pela falta de capacidade de dois seres da mesma espécie não conseguirem se comunicar. A única diferença deve ser que um bêbado na rua não te devora em pedaços. Uma grande semelhança presente na obra é com a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Em certo ponto do anime, é apresentado o passado de um povo chamado Eldianos. Tratava-se de um povo que herdou o poder de Ymir Fritz, uma mulher que obteve o poder de 9 titãs originais. Após sua morte, esse poder foi transferido para o seu povo, fazendo com que os Eldianos pudessem se transformar em titãs. De acordo com Marley, um outro povo, os Eldianos usaram esse poder para erguer uma poderosa nação que, onde passava, causava genocídios, apenas por se acharem superiores. Devido a isso, esse povo passou a reunir forças para enfrentar os Eldianos, e de alguma maneira conseguiram vencer. Após terem sido derrotados, os Eldianos foram capturados e mantidos em distritos de concentração pelas outras nações do mundo. Em meio a isso, o rei Fritz reuniu a família real e o maior número possível de Eldianos e se refugiaram para uma ilha chamada Parades, onde posteriormente foram erguidas gigantescas muralhas que os isolavam do resto do mundo. Inicialmente, é possível relacionar os Eldianos com os nazistas pela ideologia de subjugar quem eles achassem inferiores. Porém, posteriormente, os Eldianos apresentam muito mais semelhanças com os judeus. Ambos foram mantidos presos em guetos, sem poder sair sem permissão, sofrendo punições severas ao desobedecer regras rígidas. Não podiam nem ao menos se aproximar de outros cidadãos de fora, e eram tratados como demônios tanto pelos guardas como pelas outras pessoas do país. Os Eldianos e os judeus eram obrigados a usarem uma faixa no braço para serem identificados como sendo do seu povo. E até mesmo o desenho da faixa dos Eldianos se assemelha muito ao da faixa dos judeus, que era a Estrela de Davi. Uma outra curiosidade é que o mapa do mundo de Shingeki no Kyojin, se virado ao contrário, se parece muito com o nosso, e a localização da ilha Parades corresponde no nosso mundo à ilha Madagascar. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, os nazistas cogitaram controlar essa ilha e mandar os judeus da Europa para lá. Foi chamado de Plano Madagascar, mas acabou sendo engavetado. Apesar dos Eldianos não estarem em Parades contra a vontade, é completamente possível relacionar a situação. Por se passar em um mundo pós-apocalíptico, seria comum os personagens do anime serem de diferentes nacionalidades,
Pensando nisso, um grupo de fãs fez algumas especulações sobre os países de origem dos personagens, levando em consideração principalmente o visual e o nome. De acordo com a análise, Erwin e Connie seriam americanos, Levi, Jean e Range, franceses, Eren, Krista, Reiner e Bertoldo, ou seria Bertoldo, Bertotto, Beroto, Burrito, Boruto, Roberto, Beto, Bartolomeu, chame como preferir. Seriam alemães, Armin inglês, Ymir sueca, Sasha escocesa, Anne russa, Marco belga e por fim Mikasa, que seria meio japonesa, meio americana. Ainda analisando os nomes, é possível reparar em alguns detalhes interessantes. Por exemplo, Eren, nome de origem turca, que significa santo, e Jäger, de origem alemã, que significa caçador. Por mais que ele não seja tão santo assim, a parte do caçador combina demais com o protagonista. Armin, em teutônico, língua de uma tribo alemã, significa guerreiro. Em hebraico, significa lugar alto ou lugar superior. Em alemão, pode significar protetor ou soldado, também características que combinam com o personagem. O nome de Bertoldo, com origem alemã, significa poder brilhante ou soberano brilhante. Realmente são termos bem colossais para o personagem. O significado de cada nome alternativo da peste é tema para outro vídeo de 4 horas. Humanos dentro de monstros enfrentando outros monstros para proteger o seu mundo. Não me referi a Shingeki, mas bem que poderia. Pacific Rim, ou como é chamado aqui no Brasil, Círculo de Fogo, é um filme de Guilherme Del Toro que possui semelhanças incríveis com o anime. No filme, várias criaturas chamadas Kaiju começam a surgir do mar. Assim todos os países se unem para construir robôs que sejam capazes de enfrentar as criaturas. Robôs esses chamados Jaegers. Porém não é o suficiente e o antigo piloto Haleg Beckett e a treinadora Mako Mori se unem para controlar o antigo robô obsoleto e enfrentar as criaturas. Por mais que os robôs não sejam monstros, no próprio trailer do filme, o personagem principal os trata como se fossem. Já no anime, Eren se transforma em titã, mas seu corpo humano permanece dentro, o que torna bem semelhante. Outra semelhança está no nome, no caso do Eren no sobrenome Jaeger, que significa caçador. Assim como os primeiros robôs construídos, a escrita é diferente, mas o significado, a pronúncia e o objetivo dos personagens são os mesmos. A principal companheira dos protagonistas também tem a sua semelhança. Ambas possuem traços asiáticos. Isso poderia até ser normal, considerando que geralmente em animes os personagens são todos japoneses, mas em Shingeki no Kyojin é diferente. Como já citado, tem uma grande chance dos personagens fazerem referência a diversas nacionalidades diferentes. Isso faz a coincidência ser ainda maior. Outra curiosidade que eu aposto que você não sabia é que os Vingadores já fizeram um crossover com os Titãs. Pois é, aconteceu em 2015, quando foi lançada a edição Secret Wars número 0, escrito por Jonathan Hickman e pelo próprio Hajime Sayama. Na HQ, os Titãs chegam em Nova York pelo mar, e os Vingadores então os enfrentam. Infelizmente, os personagens do anime não aparecem, apenas Titãs figurantes. Além disso, é uma história curta, possui cerca de 20 páginas, mas vale a pena dar uma conferida, principalmente porque você pode ler de graça pelo aplicativo da Marvel Comics. E aí, curtiu as curiosidades? Se quiser saber mais sobre Shingeki no Kyojin ou qualquer outro anime, se inscreve, deixe seu like, comenta o que achou e deixe sua sugestão para os próximos vídeos. Não deixe de dar uma olhada nos vídeos anteriores e de conferir o link na descrição e no comentário fixado. Vamos ficando por aqui. Sasageyo!